Boa noite, pessoal. Boa noite, Aline. Boa noite, Flávia. É um prazer estar com Boa noite. vocês aqui, tá? Vamos fazer essa aula aberta e depois nós vamos estar colocando, né, posteriormente lá no YouTube. Tivemos um probleminha aqui, não vamos conseguir fazer essa transmissão ao vivo, mas não tem problema, vou comunicar ao pessoal e depois os nossos membros têm esse privilégio, né? Como a Flávia está aqui, os membros da sociedade têm esse privilégio de poder assistir internamente. Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Valdilene Gabriela, eu sou a diretora executiva da Sociedade Psicanaliticamente Renovada e hoje eu estou aqui tão somente na qualidade de colega da Aline, tá? E da Flávia também, para que a gente possa fazer algumas trocas, no mínimo, muito interessantes a respeito da psicanálise integrativa. Então, eu queria que a Aline desse boa noite para vocês, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que o pessoal for assistir, fizesse também, já aproveitando aí o seu direito de fala, fizesse uma breve apresentação de você, diz quem você é, já aproveita esse primeiro momento para fazer o seu merchan, sabe aquela coisa assim dos primeiros 15 segundos? Então já aproveita aí os seus primeiros, não somente 15 segundos, mas já aproveita esse momento para fazer o seu pequeno merchan, para a gente já começar nesse tema muito, muito, muito convidativo. Janeide já está aqui conosco também, então vamos lá, sem mais delonga, porque o tema hoje promete, como toda semana é, né? Aline, fala para nós quem você é, da onde você é, o que você faz da vida, o que você faz para sobreviver, conte-nos tudo e não nos esconda nada. Boa noite, professora. Boa noite, colegas. O meu nome é Aline, né, como a professora já falou, eu sou psicanalista integrativa, sou aqui do Rio de Janeiro mesmo, atendo no espaço em Guaratiba, Campo Grande, atendimentos presenciais e online. Além da psicanálise, eu utilizo outras metodologias, como a constelação familiar, a análise comportamental, desenhos sistêmicos, desenhos infantis, análise, né, dos desenhos sistêmicos, desenhos infantis, e uma série de outras abordagens, né, que a gente vai, ao longo dessa aula, a gente vai tratar um pouquinho. Perfeito, maravilha. Luciano também está aqui conosco, que é membro aqui da sociedade, tanto quanto a Janeide, que já está entrando numa fase muito legal, que é a fase da supervisão clínica. Então, estamos entre colegas. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa meio que compreender sobre a psicanálise integrativa, eu vou deixar a Aline falar sobre, mas eu quero dizer, fazer só um pano de fundo a respeito do tema. O que acontece? Indiscutivelmente, né, nós somos freudianos e ponto, ok? Não tem o que se discutir a respeito disso. Aí não tem como, não tem o que se discutir, até porque Freud é a base. E o que acontece? A nossa sociedade psicanaliticamente renovada, ela em si pratica a psicanálise integrativa e aceitamos, digamos assim, membros que se utilizam desta, digamos que, abordagem / ferramenta, que é a integralidade das ferramentas. Eu não sei se eu posso usar essa expressão, porque vai dar um tom muito simplório e não diminutivo, tá, gente? Vai dar um tom simplório, mas quem sou eu e longe de mim diminuir? A psicanálise é uma ferramenta, tanto quanto outras abordagens. Então, quando a gente fala de uma psicanálise integrativa, a gente está fazendo uma distinção extremamente objetiva a respeito de uma psicanálise conservadora, que era o que Freud praticava, porque era não só o que Freud praticava, mas o que se tinha a ser praticado naquela época, e hoje a gente utiliza uma psicanálise mais moderna. Tanto é que quem é atendido por mim sabe que a coisa mais difícil que tem numa sessão a gente não sorrir, a gente dá gargalhada, a gente chora de tanto rir. Isso para um psicanalista conservador é inadmissível, né? É inadmissível. Então, assim, claro, gente, deixa eu falar, né? Eu falo para os meus clientes o seguinte, olha só, eu perco o cliente, mas eu não perco a piada. Eu falo isso para eles. Então, assim,
óbvio que dentro de um contexto. Se eu estiver se eu estiver lidando com alguém que está em luto, eu não vou ficar fazendo piadas, é óbvio que não, né? Por favor. Então, eu queria deixar esse pano de fundo. E uma coisa que a gente estava conversando, eu e a Aline, e que a gente fala em todas as nossas aulas abertas, é o quê? Existe um princípio ético. E a Aline vai falar sobre isso. Qual é o princípio ético? Eu, particularmente, também sou mentora de negócios e atendo empreendedoras, mais empreendedoras, na verdade. Então, o que acontece? Há momentos que, se eu ficar falando com elas, entre aspas, eu ficar falando só de psicanálise, eu não vou alcançar essa pessoa, porque naquele momento, como eu costumo dizer, ela está com dor de dente. Então, assim, eu preciso dar um analgésico para ela, para a dor de dente passar, para então ela falar. Não posso pedir para ela ficar falando com dor de dente. Então, com todas as aspas, quando a gente utiliza de outras abordagens, de outras ferramentas, é como se fosse esse analgésico. Mas o que eu faço, e o que a Aline já disse que faz, e o que a gente fala em todas as aulas quando a gente tem essa oportunidade de falar dessa integralidade, que a gente sempre posiciona o cliente dizendo: agora, falando da Valdilene, eu não estou aqui como psicanalista, agora eu estou como mentora. Okay? Então, isso é importante porque essa aula é aberta, a gente vai deixar aqui no YouTube, então alguns podem não compreender a proposta. Então, antes que a pessoa já queira tacar pedra, a gente já está fazendo esse pano de fundo, ok? Dito isto, Aline, fala para nós como que você enxerga a psicanálise integrativa, como surgiu a psicanálise integrativa na sua vida, nos fala sobre isso e como, claro, você aplica e quais as outras ferramentas que você utiliza. Ok. A psicanálise integrativa, né, ela é uma prática terapêutica com a base na psicanálise, mas que reúne, né, essas diferentes técnicas, teorias, abordagens, né, com o intuito de complementar, de facilitar o processo do analisando. Né? Então, assim, por que surgiu isso? Dessa modernidade que a gente tem hoje, a gente tem uma diversidade enorme de ferramentas onde a gente pode trazer para esse processo terapêutico. Dito isso, como é que eu vim parar aqui? Né? Uhum. Originalmente eu sou de recursos humanos, também da área de comportamental, por isso me encantei pela sociedade. Assim que eu bati o olho naquele site, eu falei assim, aqui é o meu lugar. Quando eu li a tua experiência, a tua origem, eu falei assim, gente, é aqui, estamos casando. É ótimo! E aí, quando eu li tudo aquilo e vi a sua aula sobre psicanálise integrativa, eu falei assim, exatamente isso. É isso que eu pratico, é isso aí que eu gosto. A identificação aconteceu de imediato. De imediato. Foi muito rápido. Eu era de uma outra sociedade e me transferi para cá por essa integração, né, propriamente dita. E aí, obviamente, eu tenho outras formações dentro da área de humanas, né? A psicanálise era um sonho, mais de 20 anos, e felizmente eu consegui, né, entrar nesse mundo através de um processo, na verdade, onde eu trabalhava como uma voluntária quando eu tinha 18 anos. Eu trabalhava como voluntária. Né? Foi ontem. Eu trabalhava em um local que eu trabalhava como voluntária e que ele aplicava algumas ferramentas, inclusive, ele já fazia a psicanálise integrativa, né? E foi aí que eu tive o conhecimento da psicanálise. Depois disso, foi só agregar, né? E finalmente eu consegui efetuar a minha formação. Só que desde sempre eu penso nessa psicanálise, antes mesmo de eu ouvir falar de uma psicanálise integrativa, eu penso nessa psicanálise como algo que eu possa colocar mais coisas, não dentro da sessão em si. E aí eu parto para o princípio de que eu não entendo o processo terapêutico como a sessão de 50 minutos. Eu entendo o processo terapêutico como um todo, como algo que esse analisando vai levar para a semana dele. Esse analisando vai ter contato com reflexões, e aí eu vou falar dessa parte onde eu trago atividades da comportamental, da PNL,
uma série de outras atividades da sistêmica, inclusive que eu faço exercícios sistêmicos, para que ele tenha contato ao longo da semana, né, para que esse processo seja mais amplo do que uma sessão de 50 minutos. Ok? Como eu pratico propriamente dito? Deixa eu só dar uma pausa, porque você tocou num ponto que eu ia falar por que da psicanálise integrativa e você falou e me fez lembrar. Por que existe, dentro da sociedade psicanaliticamente renovada, que eu só posso falar daqui, por que a gente pratica a psicanálise integrativa? Justamente por um ponto que você trouxe para nós. O que você disse para a gente, Aline? Você disse o seguinte, você é da área de humanas. Desculpa, você vem de recursos humanos. O que isso significa? Que falando da nossa realidade aqui, tá? 99% dos profissionais que estão aqui, sejam alunos ou não, né, como você que já é formado, a maioria deles, 100% dos alunos que estão aqui, eles não são, por exemplo, olha, a minha primeira formação pensando em um psicólogo, sabe? Prestou vestibular para fazer psicologia. No nosso caso, não. A gente tem dois perfis aqui. Alguém que já tem uma profissão e enxerga na psicanálise uma possibilidade de se aprofundar no que já faz. Esse é um ponto. E o outro é qual? Eu não pude fazer psicologia por falta de tempo, então eu vou fazer psicanálise. Então, assim, a grande maioria das pessoas que estão aqui, elas vêm de um processo de transição de carreira. E aí o que acontece? Falando da Aline, que eu vou colocar literalmente como um exemplo de todos os demais, você não elencou e não precisa fazer isso, mas você falou que tem pelo menos mais 5 especializações, mais 5 cursos, mais 5 expertise. E você consegue entender o seguinte, olha, isto daqui, essa formação A, eu posso utilizar junto com a psicanálise. Com a cliente A. Essa formação B, eu posso utilizar. Por isso que a gente trabalha com a psicanálise integrativa. Por quê? Porque todos os profissionais, não são todos mesmo, todos os membros, melhor dizendo, da nossa sociedade, têm, no mínimo, 3 cursos a mais. Entende o que eu quero dizer? Então, não tem como eu pegar... Claro que realmente eu não tenho como fazer isso, mas eu não tenho como pegar esses 5, no mínimo, conhecimentos que você tem, que são fantásticos, que se resumem em desenvolvimento humano, e falar, esquece tudo isso e fica só com a psicanálise. Por isso que a gente pratica a psicanálise integrativa. E aí você está dizendo por que a gente faz, entende? Exatamente. E aí, dentro do processo mesmo, né, que eu utilizo dentro da minha clínica, como eu falei, eu não entendo o processo como uma sessão de 50 minutos, e desde a primeira sessão eu já deixo claro que cada psicanalista tem seu jeitinho de trabalhar, sua forma, e eu vou explicar agora o meu. E aí eu falo da psicanálise integrativa, falo das metodologias que eu tenho hoje, conhecimento, que eu posso fazer a utilização. Dentro do contrato, dentro do meu contrato de prestação de serviços, a sessão ela tem 50 minutos. Só que para cada analisando, eu reservo no mínimo 1 hora. Por quê? Eu faço os 40 minutos de sessão analítica e no restante eu utilizo, caso seja necessário, alguma outra abordagem, trago alguma outra metodologia, alguma outra prática. Mas lá na primeira sessão também eu já deixo bem claro que nada é obrigatório, nada é engessado, né? Sempre que eu vou utilizar alguma ferramenta, eu esclareço, explico o que é, por que eu gostaria de utilizar, se a pessoa me autoriza, e a gente vai trabalhando. Trabalho também muito com atividades para ao longo da semana. São obrigatórias? São todas as sessões? Não. Cada pessoa tem a sua necessidade. E, às vezes, existe uma necessidade de aprofundar algum tema, alguma questão, alguma reflexão que ela trouxe para aquela sessão. Então, eu utilizo algumas abordagens, alguma metodologia para que ela tenha contato
durante a semana. Na nossa reunião, você tinha me perguntado se não havia perigo, né, de haver ali um apego, uma dependência desses exercícios, dessas atividades. Vou explicar por que não há esse perigo, essa dificuldade. Todos os exercícios, eles não são feitos como dever de casa para a pessoa me prestar conta. O exercício é feito para aprofundamento pessoal. Na próxima sessão, a gente pode tocar no assunto, trazer informação. Normalmente, eles trazem como foi a prática do exercício, se fizeram, se não fizeram, etc. Mas não há um engessamento, uma obrigatoriedade. Não há. Então, por isso que não funciona como uma dependência. Muito pelo contrário. Acontece que o próprio analisando vai aprendendo a se desenvolver, mesmo sem eu estar com ele em sessão. Deixa eu só contextualizar para o pessoal entender. Quando eu e a Aline estávamos conversando, só abrindo parênteses, pessoal, já está aí no chat a lista de presença, e deixa eu deixar claro aqui para vocês. A Aline vai ganhar o certificado, né, por ser a nossa... Opa, a Aline caiu? Gente, o que aconteceu? A Aline caiu, mas já está voltando. A Aline vai ganhar o certificado por ser a nossa facilitadora no dia de hoje, e vocês, ao somarem 4 encontros, também vão ganhar. Bom, e claro, tá? E claro, você que está assistindo online, depois no YouTube, é só você vir assistir com a gente aqui, tá bom? Bom, contextualizando vocês. Quando a Aline falou que passa essas tarefas, quando eu dei uma aula sobre o transtorno de personalidade narcisista, eu trabalhei nessas aulas, eu trabalhei a questão mais cognitiva, né, mais comportamental. E dentro da terapia cognitiva comportamental, falando especificamente do narcisista, dentro da aula que eu dei, claro, é indicado que se passe trabalhos para eles fazerem, tarefas para eles fazerem, até mesmo para que eles observem e tudo mais. Então, quando a Aline pontuou isso para mim, eu perguntei para ela o seguinte: olha só, qual a possibilidade de haver uma dependência? Por quê? Porque, de certa forma, a gente trabalha com a criança interna. E a criança interna, né, como disse uma professora uma vez, a criança é o adulto em miniatura. Então, assim, a gente trabalha com essa criança, né, que às vezes está ferida e se manifesta, né, hoje. Então, assim, o que a criança está acostumada? Trabalho de casa. Aí eu vou usar a expressão que ela usou, que eu não usei na nossa reunião. Está acostumada a quê? A chegar na escola e mostrar o caderninho para a professora, ou melhor, para a professora não, que é isso? Mostrar o caderninho para a tia, né? E a tia, deixa eu colocar aqui o que você fez. Então, assim, foi dentro desse contexto. E é muito natural, tá? Eu não da forma que a Aline está pontuando, mas eu acho que todo psicanalista faz isso. De que forma? Por exemplo, fulano, Begônia, minha cliente preferida, Begônia, pensa sobre isso, Begônia, faz tal coisa, Begônia, né? Então, é o que a Aline está falando, porém, de uma maneira muito mais comportamental do que a que eu utilizo. Bom, há aqui uma pergunta. Aline, você já foi... Luciano está perguntando aqui. Aline, você já foi surpreendida pelo analisando, sugerindo uma linha de trabalho? Se sim, era a sua zona de conforto? Era a zona de conforto dele? Quer perguntar, Luciano? Pode perguntar. Que aí fica mais fácil se você quiser. Não te ouço, Luciano. Agora sim, agora foi. Como nós estamos falando do integrativo, né? Então, aquele analisando, que ele pode se sentir desconfortável se eu trouxer uma terapia com aquela seriedade, né, freudiana. Né? Então, para ele ficar mais confortável, para ele se sentir mais à vontade, né, ele acaba trazendo a sessão para a zona de conforto, onde ele consiga meio que conduzir a terapia.
entendeu? Ele não me deixa trabalhar no campo de atuação onde eu vá aprofundar o atendimento, né? Então, ele traz para um campo mais superficial, né? Entre aspas, para não sentir a dor. Uhum. Sim, acontece em vários momentos, isso pode acontecer, já aconteceu com alguns, mas a gente, né, com o olhar que a gente tem, a gente consegue perceber ali que ele não está aprofundando, não está querendo mexer na ferida, né? E aí é justamente onde a gente utiliza, inclusive, outras metodologias, muitas vezes, porque ele não está confortável somente em falar sobre o assunto, por exemplo. Existe, já aconteceu dentro da minha prática. Então, a gente vai, né, trazendo outras formas, né, para quê? Para que ele vá, aos poucos, falando. Um exemplo, como eu trabalho, não sei se todos têm essa oportunidade, mas eu trabalho, por exemplo, com análise infantil também. Então, dentro da análise infantil, esse analisando, ele não tem condições de falar, né? Ele não sabe, não vai sentar ali. Muitas crianças conversam, claro. E aí, se a gente for olhar para a nossa teoria, dentro da teoria do infantil, existem várias abordagens. E aí eu faço uma pincelada. Por quê? E utilizo o mesmo tipo de pensamento, tanto no infantil quanto no adulto. Nem sempre aquele analisando vai ter condições de falar, de colocar para fora, de permitir que o inconsciente se manifeste. Então, é por isso que eu utilizo outras abordagens. Uma delas, por exemplo, dependendo da situação, é claro, é a própria análise de desenho. Porque dentro do desenho, ele não está raciocinando muito bem quais são as figuras, o simbolismo que ele está trazendo para mim. Compreende? Então, em diversos momentos, eu acabo utilizando de outras formas para poder penetrar um pouquinho mais, porque eu sei que está doendo. E aí ele não consegue, às vezes, falar. Mas já aconteceu. Várias vezes. Posso fazer uma contribuição também, indo para uma outra linha que você está pontuando, não discordando, só uma outra forma de ver, que é o seguinte, foi até boa essa sua pergunta, Luciana, a gente pode pontuar milhões de coisas aqui, aí a sua pergunta é muito de supervisão clínica, tá maravilhosa, já estou vivendo na supervisão clínica respondendo ela. Algumas coisas eu acho que é importante a gente falar, que é o seguinte, primeiro, a sessão é sempre do cliente, é ele quem determina, aspas, é ele quem determina o que vai acontecer. O cliente, ele vai sempre ter dificuldade de falar como eu tenho, por mais falante que eu seja, por causa da chamada resistência, tá? Outra coisa que é importante a gente pontuar aqui, quando você perguntou sobre as outras linhas, a gente está trazendo aqui, por exemplo, eu falei do mentoring, a Aline está falando de análise de desenho, está falando de outras técnicas, mas tem uma coisa que você me trouxe à mente, que eu estava aqui já guardando para falar, que quando a gente fala de psicanálise integrativa, a gente não está falando única e exclusivamente das outras especializações que cada um de nós temos, por exemplo, no coach, no mentoring, na análise de desenho, enfim, entende? Nós também precisamos ter em mente uma outra coisa que é de suma importância para nós estar dentro da psicanálise integrativa. Que coisa é essa? A gente tem Lacan, a gente tem Melanie Klein, a gente tem Ferenczi, a gente tem o Winnicott, a gente tem Ana Freud, a gente tem a Rudinesco. Entende, pessoal? A gente tem outros psicanalistas com outras abordagens que a gente pode utilizar. Por exemplo, tá? É uma coisa que eu uso muito de Lacan, que é o tempo lógico. Eu já concluí uma sessão em 15 minutos. Assim, o próprio cliente falou assim, vamos parar por aqui? Eu falei, ainda bem que você percebeu, porque eu já estava aqui tentando esticar até 30, que é o mínimo. Então, assim, é importante que, para cada cliente, nós vamos utilizar uma psicanálise. Sim. O Luciano se sente... Não é uma questão de que eu não controlo a sessão, aspas. Eu explico essa aspas.
Eu já estou 10 anos atendendo o Luciano. Ele vai continuar falando comigo do Fla-Flu? Ah, não, estamos vendo nessa cara. Entende? Então, chega uma hora, e que hora é essa, gente? Supervisão clínica. Qual é a hora que você faz a sessão? É aquela sessão que o cliente chega assim, eu não tenho nada para falar hoje. Aí, meu querido, é o seu momento. Aí você deita e rola. Não sei se a Aline percebe isso. Porque o cliente sempre tem o que falar. Sempre, sempre, sempre. Aí ele chega assim, não tem nada o que falar hoje. Aí é o seu momento de você aproveitar. Não é, Aline? Com certeza. Adoro essa frase. Não tem o que falar Exato. hoje. É a melhor sessão. Entre aspas, pessoal. É a melhor. Entre aspas, tá? É onde a gente mais se diverte, eu diria. Conseguiu entender, Luciano, os dois pontos de vista, o que a Aline está trazendo e o que eu pontuei? Não é só, então agora eu vou fazer um curso para aprender a, sei lá, analisar séries para fazer isso com o meu cliente. Ok, mas também tem outras coisas, tem outros psicanalistas, sabe? Você vai ter a sua linha de pesquisa com cada cliente, e aí vai. Exatamente. Foi aquilo que eu até abordei logo no princípio, até mesmo tem uma vasta teoria, nós temos vasta teoria. Dentro da análise infantil, por exemplo, a gente tem diversas que assumem um ponto diferente em cada uma delas. E a gente pode utilizar isso dentro da nossa sessão de acordo com cada personalidade, com cada pessoa que está ali apresentando para a gente, e até mesmo não somente com cada pessoa, porque também, às vezes, em momentos diferentes, em demandas diferentes, a gente vai utilizar, vai diversificar a teoria. Né? Então, assim, eu acho a psicanálise riquíssima. Né? A gente realmente tem uma fonte inesgotável, por isso que a gente não pode, o tripé realmente está certo, a gente não pode, não deve nunca parar de beber dessa fonte, porque Exato. é inesgotável, Né? Então, assim, a gente tem essa maravilha à nossa frente, a gente tem mais aqui cavar, né? Como diz Valdilene, tem mais aqui cavar mesmo. E o ser humano é tão complexo, é tão maravilhoso a gente adentrar, né? Cada pessoa que a gente consegue chegar mais perto, né? É tão delicioso você entender entender não, né? Ó, que vaidade a minha. Mas se aproximar daquela complexidade toda de variação de religião, de crenças, de comportamento, de traumas, muitas vezes, de afeto. Então, assim, é inesgotável, é maravilhoso. Por isso que realmente a psicanálise é uma fonte riquíssima de autoconhecimento. E é isso que eu sempre tento fazer. Eu me delicio falando da psicanálise. Você está falando, aí eu vou repetir minha frase, que eu vou aproveitar esse momento para fazer 2 merchans. O primeiro é o seguinte, eu sempre digo que a formação é que um psicanalista se forma. Deixa eu falar direito, deixa eu respirar. A formação começa quando ela termina. Então, quando a pessoa pega o canudo, é que ela vai começar, ela vai iniciar a formação dela. Por isso que a psicanálise é uma formação continuada. E é realmente muito triste quando a pessoa acha que porque pegou o canudo, pronto, posso parar de estudar. Então, assim, isso não tem como. Agora, momento merchan. Pessoal, olha só, você que está assistindo aqui no YouTube, aproveita para clicar aí no curtir, aproveita para ativar as notificações. Nós estamos com uma mega promoção, que é a promoção Você Decide. Nós vamos, assim que chegarmos a 1000 membros, nós vamos dar, não é sorteio, vamos sortear 3 pessoas e essas 3 vão poder escolher entre 1 ano de supervisão clínica em grupo grátis, 6 meses de análises pessoais comigo, ou então e também, né, são 3 prêmios, a nossa formação completa em psicanálise clínica. Então, nós vamos dar 3 brindes para 3 pessoas, não 3 para 3 pessoas. 3 pessoas vão ganhar cada uma um brinde, tá ok? Então, aproveite aí para se inscrever no nosso canal, curta, nos siga nas redes sociais, só colocar Sociedade Psicanalítica _MR, você vai nos achar, tá bom? Bom, deixa eu aproveitar aqui um outro merchan. A Aline já falou que ela atende em Guaratiba, né? Em Guaratiba, Campo Grande,
atende presencial, ela atende pela sociedade também online. Eu também atendo pela sociedade. Temos outros profissionais que atendem. Na descrição vai ter o link. Então, você pode e deve agendar uma sessão com a Aline, que com certeza absoluta ela vai te dar um... Eu vejo nas propagandas assim, né? Ela vai te dar um tratamento especial. Então, assim, você que vem através da gente, ela vai te dar um tratamento especial, como ela dá para todo mundo, tá ok? Então, era isso que eu queria falar nesse momento de mestrar enquanto a Aline bebeu uma água que não bebeu. Vai, Aline, pode continuar. E aí, só ressaltando, né, o que realmente é extremamente importante, né, é essa parte ética, né, é imprescindível deixar claro, né, para o analisando quando será necessário alterar o método, né, para que ele possa autorizar, para que ele se sinta também não invadido, né, em autorizar uma outra metodologia, seja como a professora Valdilene fala, né, que na parte dela ela fala, não, agora eu sou, agora vamos dar uma pausa aqui, Exato. eu vou fazer a mentoria, posso fazer a mentoria? Ou então, ao final da sessão, independente da forma como for fazer, porque cada psicanalista, cada profissional tem o seu jeito, a sua forma de fazer essa contribuição, né, e de ser um facilitador do processo, porque, na verdade, nós todos somos facilitadores do processo, para que cada pessoa encontre, né, a sua essência, encontre ali as respostas que já estão dentro dela, né, para que ela possa solucionar, ultrapassar, superar aquilo que ela trouxe como demanda para a gente. Então, assim, é imprescindível que seja comunicado, seja durante a sessão propriamente dita, seja ao final, que seja esclarecido também logo na primeira sessão, que há a possibilidade de ser uma psicanálise integrativa, explicar o que é isso, para que esse analisando saiba, ou queira, ou não queira. E tá tudo bem também se ele não quiser esse tipo de abordagem, tá tudo certo, né? Mas para que ele possa decidir continuar o processo conosco. Então, assim, é extremamente importante. E um outro ponto que eu gostaria de falar... Só um pontinho, Aline, rapidinho. Dentro disso que você está falando, eu queria pontuar uma coisa aqui. Essa parte ética, aspas, tá? Aspas, 500 mil aspas, e como eu brinco com letras garrafais, pisca-pisca e neon. Isso é muito mais para a gente do que para o cliente. Porque o cliente, aspas, ele não está nem aí, aspas, com o que você vai fazer. Porque, veja bem, eu falo o seguinte, se a Aline me disser que se eu plantar bananeira eu vou ter meu problema resolvido, meu amor, eu vou viver plantando bananeira. Entende? O cliente, o que ele quer é o seguinte, olha só, eu acho que você é meio rude na forma que eu vou falar, mas vocês vão me entender. Aline, eu estou te pagando para você me ajudar a resolver o meu problema. Então, o que o cliente quer, de forma, claro, ética, é resolver o problema dele. Agora, quando a gente fala essa parte ética, tem a ver com a gente, por quê? Porque, assim, para que a gente... Nós não temos um CRP, né, uma autarquia que nos regularize, que dite as regras, mas sim, nós temos a sociedade, nós temos o nosso código de ética e, claro, se alguém infringir, vai ser... por isso que a gente brinca aqui, né? Não conta pra Soraya, não. Já está quase virando um meme essa frase. Então, nós temos, sim, um conselho de ética aqui dentro. Então, precisamos agir de forma ética porque a psicanálise é a nossa base. Então, o que eu quero dizer? A gente também precisa tomar cuidado com o que é passado lá fora. Então, assim, às vezes eu tenho clientes que me chamam de doutora, eu falo, eu não sou doutora, e eu sei que a pessoa sabe que eu não sou doutora, mas é força do hábito. É força do hábito, mas eu sinalizo. Alguém vai lá, minha psicóloga, não, eu sou psicanalista. A pessoa, ela não vai ser até, ela vai olhar para a gente como psicanalista, mas a gente precisa o tempo todo sinalizar de forma ética. Por quê? Porque se houver alguma situação, e a gente fala assim, Luciano, mas eu sempre te disse que eu era psicanalista. Não, é verdade, fui eu que confundi. E não, você nunca me falou. Então, isso a gente precisa tomar cuidado. Então, quando a gente fala de ser ético, óbvio, é com o cliente e é com a nossa imagem também. Porque, assim, uma coisa eu aprendi
E é fato, construir um edifício, erguer um edifício, leva anos, mas demoli-lo basta, às vezes, 8 segundos. Consegue entender? Não é nem simbolicamente, é real. Então, entendam isso. O que vocês, aspas, o que vocês puderem fazer sem invadir, sem violentar o cliente, é maravilhoso, porque o que ele quer é que você ajude ele a resolver o problema dele. Não sei se faz sentido essa linha de raciocínio também para a Aline. Sim, faz sentido. Eu só tomo um cuidado com isso porque existem algumas práticas que existem crenças que não aceitam. Então, eu acho muito melhor que seja de uma forma muito clara, para que a pessoa tenha essa idade de aceitar ou não, de autorizar ou não. Porque existem práticas que podem afastar, inclusive, o analisando do processo terapêutico. Quando a gente entra com algum pode ter até mesmo por falta de informação, falta de clareza, negativo. É nesse sentido. Ok? Uhum. Ok, vai lá. Professora, você me ouve? Está picotando um pouquinho, mas show. Alguém quer fazer alguma pergunta? A Flávia já respondi aqui no chat, que era uma questão interna. Fica tranquila, Flávia, é assim mesmo. Está todo mundo no mesmo barco, tá? Janaína está quietinha. Janeide está aí ainda. Querem fazer pergunta? Fiquem à vontade. Vocês estão no camarote VIP. Vai lá, Aline. Se eles quiserem, eles levantam a mãozinha. Beleza. E aí, o que eu consigo perceber de tudo isso? Né? É que, na prática da psicanálise integrativa, a investigação do inconsciente, a escutativa, a devolução da fala, o fortalecimento do ego, eles não são de forma alguma prejudicados. Por quê? A sessão acontece naturalmente, havendo necessidade da integração de uma outra ferramenta, de uma outra metodologia, elas ocorrerão após a interrupção do analista, a análise, ou serão introduzidas ao final da sessão. Então, não há nenhum prejudicial para nossa prática. Né? A escuta, a investigação do inconsciente, que é a nossa principal, a nossa principal ferramenta, né, para que essa pessoa traga os processos inconscientes para o inconsciente. Então, assim, não há motivo para que a gente, em determinados momentos, não possa, sim, utilizar de informações que a gente tem domínio, tem coerência e fazem sentido para ampliar esse processo, para maturar esse processo, para trazer para esse analisando, né, um lugar melhor, né, e não simplesmente um lugar onde ele esteja ainda com alguma dificuldade. É nesse sentido que eu acredito que seja a nossa prática de psicanálise integrativa. Uhum. Concordo em gênero, número e grau e nem tenho o que complementar. Oh, que honra! Só continuar, só continuar. Isso, gente. Eu acho bastante interessante que a gente compreenda, né, o que a gente faz, né? O que o psicanalista integrativo faz, né? Ele adota abordagens, sim, considerando os aspectos psicológicos, mas não somente esses aspectos psicológicos. Também a gente tem a possibilidade de estar abordando aspectos físicos, sociais, e até mesmo espirituais da vida dessa pessoa e que podem trazer uma contribuição gigantesca para dentro do processo. Né? Que, como eu falei lá no início para vocês, eu não compreendo como uma sessão de 50 minutos. Eu compreendo como um todo, como algo muito mais complexo, né, do que apenas uma sessão. Se a gente for olhar, como a professora falou no início, né, simplificando, mas não minimizando. Uhum. Mas o processo é algo maior. Certo. Eu vou fazer uma pergunta, na verdade não é uma pergunta, eu vou fazer um pedido para você, tá?
Eu queria que você falasse claramente, eu vou explicar o que é esse claramente, o que é esse processo para você. Então, vamos lá. Olha só, você é literalmente o passo a passo, tá? Para que a gente tem pessoas aqui que, não só aqui, possivelmente na nossa aula agora ao vivo, mas vai ver posteriormente, tá muito, não é que fica, eu gosto de coisas mais, às vezes, mais palpáveis e mais práticas, né? O pessoal que me acompanha sabe disso. Então, olha só, geralmente como que funciona, Aline? A pessoa chegou no seu consultório, até onde eu fui entendendo, tá? A pessoa, tá me ouvindo, Aline? Tá? A pessoa chegou no seu consultório, Agora tô. tá? A pessoa chegou no seu consultório, aí você fez a primeira sessão com ela, fez aquilo que a gente chama de enquadro clínico, que é explicar como funciona, como vai ser as sessões e tudo mais. Você já disse que a sua sessão dura 50 minutos, porém, você reserva 1 hora para aquela pessoa. Esses 10 minutos pós-sessão é sempre, tá? É sempre. Você utiliza sempre esses 10 minutos ou deixa reservado. Se houver necessidade, você usa. É isso? Se houver necessidade, você usa, ok? Então, ok. Então, não é a Valdilene está sendo atendida pela Líria, então não vai ser todas as sessões que esses 10 minutos você vai usar. Numa situação ou outra, você vai usar. Perfeito. Aí, durante a semana, toda sessão, toda semana, você vai me passar um exercício ou não, só se houver necessidade. De acordo com a necessidade de cada demanda, de cada pessoa, para a gente ir também verificando o que aquela pessoa realmente, ao que ela realmente se abre, mas não toda a sessão. É de acordo com a necessidade. De acordo com a necessidade. Então, olha só. Então, você usou duas expressões que a gente não está acostumado. Eu vou explicar que é uma pegadinha. Você disse o seguinte, olha só, você utilizou a expressão, falou da sessão, e você falou do processo analítico ou do processo terapêutico. Então, assim, e você falou para a gente que eu queria que você me explicasse o que é esse processo terapêutico, ok? Igual eu falo para os meus clientes, entenda que eu sou uma menina de 5 anos que eu não entendo. Porque, assim, tem pessoas aqui que não entendem, possivelmente não entenderam o que é esse processo. Para a Valdilene, professora psicanalista, o que é o processo terapêutico? O processo terapêutico, aspas, ele começa no dia que a pessoa iniciou o primeiro atendimento e finda-se quando ela, aspas, estiver alta e quando ela não quiser mais ser atendida por mim, por exemplo. Mas eu não tenho, aspas, a obrigatoriedade de aplicar outras ferramentas, de dar trabalhos, essas coisas todas. Então, o que é para a Aline que é muito mais integrativa na prática, tá? Na prática, muito mais, isso é real, do que a Valdilene. Então, a Valdilene ela é integrativa porque ela se permite utilizar de outras abordagens, porém muito pontualmente. E você já é muito mais ativa, entende o que eu quero dizer? Eu sou pontual, você não. Me dá a sensação de que você é muito mais diariamente, rotineiramente. Então, o que é o processo terapêutico para a Aline? E como se dá, claro. Sim, é exatamente isso que eu, como a professora colocou, do início, do primeiro momento, do primeiro contato, né, obviamente, a primeira sessão, até o fim dela, né, seja lá por quais circunstâncias. E é isso que eu tento levar para as pessoas, porque, de uma forma geral, eles compreendem a análise somente naquele momentinho da sessão. Mas o processo é muito mais amplo do que isso. A gente tem uma continuidade, e eu falo muito, inclusive, sobre continuidade do processo, porque em muitos casos, inclusive, a gente pega pessoas tão cruas, vamos dizer, usar essa expressão, tão não preparadas, que elas, inclusive, acham que, se você não explicar bem essa parte, elas acham que ela pode vir hoje na sessão, faltar umas 2, 3 e voltar mais para frente. Eles não entendem a continuidade do
processo. Então, eu faço bastante reforço nessa questão do processo terapêutico como um todo, e não somente no momento da sessão, não somente no momento lá dos 50 minutos que ele está dentro do consultório ou está em análise online. Uhum. Muito engraçado, né? Eu falo engraçado porque a expressão processo analítico é uma coisa que eu uso todo santo dia, 500 vezes ao dia. Mas você hoje falando do processo terapêutico, eu ouvi diferente. Olha só que coisa interessante, né? De verdade, assim, que louco. A expressão fica na minha cabeça, que louco. Porque assim, eu falo e entendo, pratico a questão do processo analítico, mas a forma que eu acho, tá? Que eu acho que fica ali para o meu cliente que é naqueles 50 minutos, e se eu falo para ele pensar em tal coisa e trazer para mim na semana que vem. Eu geralmente termino com uma pergunta, geralmente, mas agora você fala, e eu entendo que tudo isso faz parte de um processo analítico, mas você utilizando a expressão processo terapêutico, me deu a sensação que, eu não sei se eu posso usar essa expressão que não é verídica, mas é só simbolicamente, como diria Lacan, gera mais seriedade e comprometimento para o meu cliente, porque ele entende que todo dia ele tem que estar ali, e não só naqueles momentos. Luciano, adorei. Se eu conseguir postar isso, é exatamente. Caramba, que legal, gente. Que legal. É a palavra, né? Lacan. A gente está em Lacan, tá vendo, pessoal? Ó, integrativo aqui, ó. Exatamente a questão do simbolismo da linguagem, né? Não é algo que eu aprendi agora, eu nem sabia o que era um processo analítico, mas a forma que você falou me fez ter uma outra percepção. Isso é psicanálise. Maravilha. Luciano, somos todos ouvidos. Não, bacana. Eu ia fazer uma pequena e breve contribuição, né? Mas aí no final da sua fala, né, Valdilene, você... Poxa vida, Luciano, quando eu faço, caiu ele. Acho que ele caiu. Caiu. Eu ia falar, quando eu faço, manda eu calar a boca para você falar. Flávia, minha querida, você está aí doidinha para falar que eu sei. Faça uma pergunta, você entendeu tudo, diz para mim, não fica com vergonha, que eu também sou tímida. Eu digo que essa é aquela hora que eu minto. Luciano, quando for assim, manda eu calar a boca para você falar, Luciano. Você tem liberdade. A Aline estava falando, né, sobre a continuidade do processo. Uhum. Né, e eu ia comentar justamente sobre o feedback, né, na sessão seguinte. Que eu acredito que esse retorno é o que vai me ajudar a ajudar o analisando a ter essa continuidade, né? Pô, tá gostoso, poxa vida, tá bacana. Pô, quero mais disso. Porque assim, até uma parede, quando nós vamos erguer, né, eu preciso vir toda hora com a fita para ver se tá alinhado, né, se as fileiras estão bem montadas. Então, esse processo de construção, né, contínuo também, ele precisa dessas métricas, né, e é o feedback que vai me ajudar a nortear todo esse processo novamente, né, de construção, né? Assim, conversando com um mentor outro recentemente, né, no passado recente. Então, assim, o que eu ia te falar, né, Valdilene, que foi tranquilo, né? E ele falou assim: não existe cura e não existe alta. Uhum. Ele pode não querer mais conversar com você, ok? Ele vai buscar a Aline, ele vai buscar a Flávia, ele vai buscar a Valdilene. E tá tudo bem. E tá tudo certo. Bem. Uhum. É legal você falar que não existe alta, porque você me fez lembrar do Leandro Carnal. Quando eu vi essa informação, possivelmente 1 ou 2 anos atrás, ele estava há 20 anos em análise. E aí, e assim, claro que eu vou por um caminho que não existe, tá, pessoal? É uma pessoa inteligente, intelectualizada, uma pessoa lida, sabe? Uma pessoa com acesso a milhões de coisas,
e 20 anos em análise. Aí vem a Valdilene, faz 2 dias, está demorando demais. Fez 2 sessões e está dizendo, está demorando demais, eu quero sair. Muito, como você falou, Luciana, me fez lembrar. Flávia, você quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Esse é o seu momento do fale agora ou fale agora. Não existe o cálice para sempre aqui. Boa noite a todos. Boa noite. Então, para mim ainda é tudo muito novo. Eu estou observando, comecei na segunda-feira aqui, né? O curso, Nossa, então, que legal! Ai, que delícia! Então, para mim ainda é tudo muito novo, ainda estou assim bem curiosa, lendo um monte de coisa ainda, sabe? Legal. E assim, eu fico maravilhada, né? Assim, porque eu sou da área de RH, até achei engraçado a Valdilene falando, né? A professora falando, porque assim é bem interessante. Eu quis entrar na área da psicanálise justamente por conta disso, né? Para conhecer mesmo, e também para eu me conhecer, né? Que é o autoconhecimento, né? Então, eu sempre gostei muito de pessoas, sempre gostei muito de falar. Eu não sou tímida, por incrível que pareça, eu não sou tímida, mas ainda é tudo muito novo para mim. Então, sabe assim, quando é tudo novo e você quer aprender tudo e você fica curiosa, entendeu? Então, obrigada pela oportunidade. Maravilha. De estar aqui, viu? Obrigada. Eu vou te dar um conselho, se você me permite, porque agora eu tô como professora, não estou como psicanalista, eu posso aconselhar. Pode, com certeza. Aline? Olha só, sugue a gente. Sabe o que é sugar? Sugue a gente. Sugue nós, professores, suga os demais colegas que estão lá no grupo, sugue a gente. Sabe? É literal, sugue a gente. Tem dúvida, pergunta. Ai, ficou com curiosidade de tal coisa, pergunta. Aproveita que você não é tímida para perguntar, tá? Sugue. Eu adoro ser sugada. Como professora, eu adoro, de verdade, tá? Então, fique muito à vontade no nosso meio e você vai se desenvolver muito, principalmente por já ter esse contatozinho com pessoas. Não, a Kátia tá. Sou paciente da Kátia. Não sei se você... A Kátia. Kátia. Daqui da sociedade? Isso. Tá, Kátia. Depois eu vou ver quem é a Kátia. Tá bom. Aí, a Sara é a nossa coordenadora pedagógica. Ela fala assim, você já não sabe mais quem é quem. Calma, Sara, eu vou chamar um por um para conversar. Ainda bem. Assim, eu vou tentar sair pela tangente. Ainda bem que a gente está crescendo, né? Que às vezes a gente não consegue mais assimilar o nome da pessoa. Não dá mais para assimilar. Não dá, né? Tem como, é muita gente. Muita gente, milhares e milhares de pessoas. Nessa sociedade eu tô todo dia. Mas é muita informação, né? É muita informação, ainda sou um bebê ainda, mas é assim que cresce. Seja muitíssimo bem-vinda. Gente, a gente tem mais 5 minutos. Eu vou pedir para a Aline fazer, ela mesma agora, o merchan dela, fazer as considerações finais, se for o caso. Se tem mais alguma coisa que você colocou para pontuar, pode trazer para a gente, que a gente ainda tem tempo, tá? E depois você pode fazer o seu merchan. Não, eu acredito que o mais importante disso tudo é justamente trazer para a consciência, né? Quem eu sou, o que eu posso contribuir, como eu estou vendo analisando, o que eu posso trazer para facilitar esse processo, né? Eu acho que é isso que impele a gente a ser cada vez melhor, a se entregar, a se doar cada vez mais dentro da nossa profissão, né? E é isso, eu acho que foi bem gostoso estar aqui com vocês, essa troca, essa partilha, essa delícia, porque falar de psicanálise é isso, é delicioso, né? Então, eu amei estar aqui com vocês. Obrigada, professora, pelo convite. Eu fiquei realmente encantada de estar aqui com vocês. Se precisarem da minha ajuda, se precisarem da minha contribuição, se precisarem de atendimento, né? Eu sou consteladora familiar, eu sou analista comportamental, PNL, eu trabalho também com desenhos infantis, com desenhos sistêmicos. Então, assim, tem uma série de possibilidades aí que a gente pode estar adentrando.
Maravilha. Eu quero fazer só uma consideração agora final, não para você, claro que não, e nem para os nossos membros, porque ainda bem que os nossos membros eles são bem conscientes e eles entendem a nossa proposta, mas eu quero falar para os demais. Quando a gente fala de uma psicanálise integrativa, a gente não está, em hipótese alguma, incentivando alguém a ser leviano e nem falando de leviandades. O que eu quero dizer? Eu estou inseguro com a psicanálise e vou utilizar o coaching. Não. Eu estou inseguro com a psicanálise, eu vou utilizar o mentoring. Não. Eu estou inseguro com a psicanálise e vou fazer aqui vou fazer um desenho aqui com a pessoa. Não. A gente não está falando de leviandade. E também não estou dizendo que eu vou dizer que eu sou psicanalista, porque o psicanalista talvez ter mais status e vai ganhar mais do que um constelador familiar, mas eu vou fazer constelação. A gente não é leviano, nós não somos levianos, os membros da nossa sociedade não são levianos e nós não estamos incentivando isto. Eu acho que esse alerta, me veio esse start aqui, sabe? É importante dizer. Se você... A Aline falou isso aqui 500 vezes porque eu fui anotando. Sabe que vai colocando pauzinho assim? Eu fui anotando. A Aline falou 500 vezes. A minha sessão dura 50 minutos e Desculpa. A Aline falou assim, a minha sessão de psicanálise... Fala psicanálise. Dura 50 minutos e pós-sessão eu aplico outras ferramentas se houver necessidade. Não é aplicar outras ferramentas em 50 minutos e 10 fazer psicanálise. A Aline falou isso 500 vezes porque eu anotei. Ficou até chato e repetitivo, porque ela falou isso aqui. Faço questão, somos muito perseguidos para a gente não esclarecer muito bem a situação. Exatamente, Aline, exatamente. Então, olha só. O que a Aline faz, o que a Valdilene faz, o que os membros da Sociedade Psicanalítica fazem é psicanálise. E sim, utilizamos outras abordagens quando a gente percebe, como pontuou o Luciano, como uma estratégia para burlar as resistências que todo mundo tem. Eu acho que ficou claro, não ficou, Aline, agora? Espero que sim, pessoal. Somos psicanalistas, em primeiro lugar. Por favor. Gente, muitíssimo obrigada, tá? Aline, Luciano, Flávia, Janeide, que ficou aqui só